Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início agora à parte 2 da nossa unidade de variáveis aleatórias discretas. Na parte 1, a gente viu alguns conceitos fundamentais, definições como função de probabilidade acumulada ou distribuição cumulativa, média e variância para uma variável aleatória discreta. Antes da gente avançar no conteúdo, vamos recapitular alguns desses conceitos através de um exercício. Um sistema de inspeção óptica deve distinguir diferentes tipos de peças. A probabilidade de classificação correta de uma peça é de 98%. Suponha que três peças sejam inspecionadas e que as classificações sejam independentes, ou seja, a máquina vai acertar ou errar a classificação de cada uma das três peças de maneira independente. Se ela acertar uma, não influencia a probabilidade de acertar ou não a próxima e assim por diante. Seja a variável aleatória x o número de peças classificadas corretamente. Determine função de probabilidade de x, função de probabilidade acumulada, a média e o desvio padrão de x. Eu sugiro o seguinte: pausem o vídeo agora, tentem resolver por conta própria e em seguida, tendo dúvidas ou para conferir se fizeram certo ou não, toquem o vídeo de novo e eu vou fazer a resolução dele aqui agora, nesse momento. Eu comecei aqui anotando as principais informações. Então, x é o número de peças classificadas corretamente dentre 3. C, eu chamei o evento em que uma peça é classificada corretamente. E a probabilidade de ocorrer o evento C, para cada vez que a máquina faz uma inspeção, é de 98%. Nossa primeira tarefa é obter a função de probabilidade dessa variável x. Então vamos começar discriminando os possíveis valores de x. A máquina pode errar as três classificações, então x ser igual a 0, pode acertar apenas uma, pode acertar duas, ou pode acertar todas as três. Esses são os possíveis valores de x. Então nossa primeira tarefa é calcular p de x igual a 0. Qual a probabilidade de a máquina errar as três peças, errar a classificação das três peças? Então a gente vai ter aqui, vai precisar que ocorra o evento complementar do evento C, correto? Eu chamei de C o evento em que a máquina acerta a classificação, então ou ela acerta ou ela erra, não tem. São dois eventos mutuamente exclusivos, inclusive, e complementares. Então, complementar de C na primeira tentativa, interseção com complementar de C na segunda, e interseção com complementar de C na terceira. Aqui a gente vai aplicar a regra da multiplicação. Como nós sabemos pelo enunciado que as classificações são independentes, a regra da multiplicação nos diz que essas interseções, a probabilidade delas pode ser calculada direto pelo produto de cada probabilidade individualmente. Então a gente vai ter aqui probabilidade de ocorrer o complementar de C em cada uma das tentativas. Se a probabilidade de acertar, de ocorrer C, é 98%, a de ocorrer o complemento de C, 0,02 ou 2%. Isso aqui resulta 8 vezes 10 na menos 6, um valor bem baixinho, já vamos anotar ele na nossa tabela. Vamos utilizar uma técnica, uma análise semelhante para P de x igual a 1. Então vamos dizer que a máquina acertou a primeira classificação e errou as segunda e a terceira. Só que isso aqui pode acontecer em ordens diferentes. Então a gente vai ter a união desse evento aí com essa segunda possibilidade, em que a máquina vai acertar só a segunda peça
E, por fim, união com essa terceira e última situação, onde a máquina acerta unicamente a terceira peça. Essas interseções, a gente já viu que, pela independência dos eventos, são calculadas através de produtos de cada probabilidade. E como esses eventos são mutuamente exclusivos entre si, não tem como ocorrer esse evento aqui e o outro aqui ao mesmo tempo, essas uniões vão ser calculadas através de somas. A gente vai ter aqui, e aqui eu já vou substituindo os valores. Nós vamos ter 98% na primeira tentativa, 0,02 na segunda e na terceira, mais. Fazendo as contas, nós chegamos em 0,1176 vezes 10 na menos 2. Vamos anotar na nossa tabela. E a gente vai fazer uma análise semelhante para o 2 e para o 3. Fazendo essa análise, nós vamos chegar em 5,76 vezes 10 na menos 2 para o 2 e 94,12 vezes 10 na menos 2 para o x igual a 3. Isso faz sentido, pois a máquina tem 98% de chance de acertar cada vez que ela tenta classificar uma peça. Então a gente espera ter realmente um número de acertos maior. Então letra A está resolvida. Ficou aqui como um desafio, um pequeno desafio para vocês fazerem as contas para o x igual a 2 igual a 3, seguindo a linha de raciocínio que eu apresentei para o x igual a 0 e x igual a 1. A letra B nos pediu para calcular a função acumulada. E aí vocês vão lembrar? A função acumulada, ela vai acumulando as probabilidades da função de probabilidade. Então, no caso aqui, a gente vai ter f de 0 vai ser igual a p de 0. F de 1, nós vamos ter a probabilidade de x igual a 1 mais a probabilidade de x igual a 0. Isso aqui vai resultar em para f de 2, a gente vai ter a probabilidade de 2 mais a de 3, de 1, desculpe, probabilidade de 2 mais a de 1 mais a de 0. Vamos acumulando aqui. E por fim, somando as probabilidades de x igual a 3, igual a 2, igual a 1, igual a 0, nós temos que obter 100%. Aqui, dependendo do arredondamento que vocês utilizarem, é possível dar pequenos erros de arredondamento, como 1,001 ou 0,998, algo assim. Não pode dar um erro muito grosseiro. Se der um erro grosseiro, vocês têm que revisar as contas. Tem que ser esse resultado aqui, tem que dar sempre 1. Na letra C, nós ficamos incumbidos de calcular a média. Então vamos lá. Estão lembrados? A média é calculada pela somatória em todos os x multiplicados pela sua probabilidade. Então, no nosso caso aqui, fazendo as contas, nós temos que a média é igual a 2,94. Conforme esperado, um valor bastante próximo de 3, pelo alta porcentagem de acerto da máquina. E para calcular o desvio padrão e, consequentemente, a variância, a gente aplica também a expressão do cálculo da variância.
E aí, fazendo essas contas, a gente chega aqui, a variância é igual a 0,0588. Como o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então tem que o desvio padrão vai ser a raiz quadrada daquele valor ali. Que resulta em tá aí, média e variância para a nossa variável aleatória x. É isso então, pessoal. O exercício foi isso. Agora vamos avançar com o nosso conteúdo. Vocês viram que a gente gastou ali um certo empenho, um certo trabalho para obter a distribuição de probabilidades de uma variável aleatória naquele exercício do sistema de inspeção óptica. Às vezes é necessário desenvolver esse modelo por conta própria, mas já existem vários modelos prontos, já desenvolvidos, que nos ajudam em várias situações. Quando a gente se depara com um problema e percebe que ele pode ser modelado por algum desses modelos já existentes, a gente ganha muito tempo e facilita a nossa vida. Então a gente vai estudar alguns modelos principais de variáveis discretas. Eles estão listados aqui. Modelo de Bernoulli, distribuição binomial, distribuição de Poisson. Aí tem aqui apagadinhos, geométrica, binomial negativa e hipergeométrica. Também são modelos importantes, úteis, mas que nós não vamos dar ênfase no nosso curso. Então eu gosto de deixar anotado aqui para vocês terem pelo menos já ter visto o nome, ter uma ideia de que existe, caso seja necessário, um dia tem uma ideia de por onde começar o estudo deles. Então vamos lá, vamos ao modelo de Bernoulli. Trata-se de experimentos aleatórios em que a gente vai fazer uma única tentativa. Vai fazer aquele experimento uma vez só. E esse experimento trata de observar a presença ou não de uma certa característica. Ocorreu ou não ocorreu alguma coisa. O que é chamado também na literatura de sucesso ou fracasso. Sucesso, ocorreu alguma coisa, fracasso, não ocorreu aquela coisa. E nesse modelo, a variável x pode assumir os valores 0, quando acontece o fracasso, ou 1, quando acontece o sucesso. E também vai ter uma probabilidade para esse sucesso ocorrer. Consequentemente, a probabilidade do fracasso vai ser o complemento daquela do sucesso. E uma observação é que esses termos sucesso e fracasso não querem dizer algo bom ou ruim. A gente pode estar... O modelo pode ser sobre uma peça com defeito. Então, ter defeito, ocorreu o evento defeito, é o sucesso no nosso modelo. Não ter defeito pode ser o fracasso. Enfim, então, ocorreu ou não ocorreu aquela característica. Vamos ver alguns exemplos? Exemplo 1. A gente vai lançar aleatoriamente uma moeda e vai observar se ocorre cara. Então, o cara aqui é o nosso sucesso nesse modelo. Vamos anotar primeiro os possíveis resultados nesse experimento. Podemos ter o resultado cara, era o que a gente queria, então o nosso sucesso. Nesse caso, x assume valor 1. Probabilidade de x igual a 1? 50%. O outro possível resultado é coroa. Para nós aqui é o fracasso, então x assume valor 0. E a probabilidade de x igual a 0? 50%. Então está aí o modelo de Bernoulli para esse experimento aleatório. Vamos fazer um segundo exemplo. Então, nesse exemplo 2, nós vamos chutar uma questão de múltipla escolha numa prova. Essa questão tem 4 alternativas e somente uma é correta. E nós vamos chutar aleatoriamente mesmo. E o nosso sucesso agora aqui é acerto. Então, quais são os possíveis resultados? Ocorreu acerto. Nesse caso, sucesso, então x assume valor 1. Qual a probabilidade de x igual a 1 nessa situação?
1 em 4, né? 25%. O outro possível resultado é o erro ou não acerto. Aí x assume zero. E a probabilidade de x assumir zero nesse modelo? 0,75. Então está aí o modelo de Bernoulli. É um modelo bem simples, mas ele serve de base para o modelo de distribuição binomial que nós vamos ver em seguida. Então vamos lá. Vamos considerar o seguinte experimento aleatório. Lançar aleatoriamente uma moeda 5 vezes. X é o número de caras obtidos. Então agora, a gente não está lançando ela uma vez só, estamos lançando 5 vezes e contando o número de caras nesses 5 acertos, nesses 5 ensaios, 5 tentativas. Então eu poderia perguntar qual a probabilidade de x assumir valor 2? Ou x ser maior que 3? E aí nós já vimos, né? A gente teria que considerar cada uma das situações e calcular as probabilidades manualmente. Uma segunda situação. Uma prova contém 10 questões, cada uma com 4 alternativas. Você tenta adivinhar cada uma das questões. O x é um número de acertos. Então reparem, agora novamente a gente não está chutando somente uma questão, mas as 10 questões numa prova. E estamos interessados aqui em calcular probabilidades para o número de acertos nessas 10 tentativas. Um terceiro exemplo. Fração de peças defeituosas de um certo fornecedor é 20%. Num lote com 20 dessas peças, seja x o número de peças com defeito. E aí a gente vai querer calcular probabilidades de encontrar mais que 10 peças com defeito, ou menos que 5, x exatamente igual a 1, enfim. Perceberam características em comum nesses 3 exemplos aqui? Principalmente no exemplo A e B, e eu fiz um gancho com aqueles exemplos que a gente fez agorinha na distribuição de Bernoulli. No caso da moeda, aqui nós estamos fazendo 5 vezes um experimento que pode ser modelado pela distribuição de Bernoulli. Então estamos fazendo 5 tentativas naquele estilo, que tem somente 2 possíveis resultados, ou sucesso ou fracasso, acontece ou não acontece. A letra B é a mesma coisa, estamos fazendo 10 tentativas em que cada uma delas tem somente 2 resultados. Uma outra característica. Se eu joguei a moeda a primeira vez, tirei cara, isso muda a probabilidade de eu tirar cara novamente na segunda? Ou são tentativas independentes? São tentativas independentes. Então são N tentativas independentes entre si. E outra, essa probabilidade de sucesso em cada uma delas é constante. Então nós temos N ensaios aleatórios independentes e a probabilidade de sucesso em cada um deles é constante. E esses são os 2 parâmetros que caracterizam a distribuição binomial, o parâmetro N e o parâmetro P. Então vamos identificar N e P nesses exemplos aqui. Então rapidamente ali na letra A, nós temos o N igual a 5, são 5 vezes que a gente joga a moeda. E o P é a probabilidade de sucesso em cada tentativa. O P, nesse caso, 0,5, 50%. Na letra B, nós vamos chutar 10 questões, então vamos fazer 10 tentativas. Probabilidade de sucesso em cada uma, 0,25. Na letra C, nós temos 20 peças e vamos anotar o número de peças defeituosas. Então nós vamos fazer 20 tentativas, correto? Vamos analisar as 20 peças. E cada vez a probabilidade de a gente ter uma peça defeituosa é de 20%. Formalizando aqui, o experimento aleatório que consiste em N ensaios de Bernoulli
sendo que esses ensaios são independentes. Cada ensaio tem apenas 2 resultados possíveis. E a probabilidade de sucesso de acontecer aquela característica em cada tentativa for constante, pode ser modelado como uma distribuição binomial, uma variável aleatória binomial. A função de probabilidade, para a gente calcular a probabilidade de x igual a 1, igual a 2, enfim, para cada possível x, é essa expressão aqui. Reparem, a gente tem P, que é a probabilidade de sucesso, elevado a x, que é o número de sucessos, e 1 menos P, que é a probabilidade de fracasso, elevado a n menos x, que é o número de fracassos. Mas vamos ver isso com um pouco mais de detalhe aqui no nosso caderno. Então, resumindo, numa distribuição binomial, a variável aleatória x é o número de sucessos em n tentativas, e eu destaquei aqui, são tentativas independentes. P, ou aquele Pzinho ali, é a probabilidade de sucesso em cada tentativa. E a fórmula, a expressão para a função de probabilidade de uma variável binomial é essa daqui. E aí a gente vai dar uma olhada com um pouco de atenção em cada termo. Para o seguinte. Aqui, a gente tem a probabilidade de sucesso elevada à quantidade x. Nós estamos calculando a probabilidade de x sucessos. Então, tem aqui a quantidade que caracteriza esses x sucessos. Aqui a gente tem a quantidade que vai nos dar aqui a parte referente aos n menos x. Se a gente tem x sucessos em n tentativas, a gente vai ter n menos x fracassos. E a probabilidade de cada um deles ocorrer, 1 menos p. Como são independentes, vai ficar o produto desse 1 menos p por ele mesmo, n menos x vezes. Isso pode acontecer em ordens diferentes, em sequências diferentes. Então aqui a gente tem o termo das permutações desses elementos ali. E aqui a gente tem aquela permutação que leva em conta elementos repetidos. Correto? Então aqui a permutação que leva em conta a repetição de elementos dos n resultados, ou das n tentativas, enfim. Então tá aí um resumo da distribuição binomial. É possível também a gente obter a média e o desvio padrão para a função binomial, para a distribuição de probabilidades binomial. Aplicando aquela expressão que nós vimos para o caso geral, para qualquer variável aleatória discreta, com aquela função de probabilidade da binomial, nós chegamos que a média vai ser n vezes p. E fazendo uma conta análoga para o desvio padrão, nós chegamos também na expressão aqui do desvio padrão, raiz n vezes p, 1 menos p. E aí, em seguida a gente vai abrir aqui um software e jogar alguns valores de n e p para ver o comportamento, como é que fica visualmente essas distribuições variando seus parâmetros. Aqui nós temos então uma visualização gráfica de uma distribuição binomial. Nesse caso aqui eu estou simulando, ou estou mostrando para vocês como é que ficaria graficamente aquele exemplo da prova com 10 questões de múltipla escolha e
com 4 alternativas em cada questão, e a gente ia chutar, né, cada questão. Então a gente tinha 25% de chance de acerto em cada questão, em cada tentativa. Aqui estão as probabilidades de x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2 e assim por diante. Reparem que quanto mais próximo lá de valores mais altos a gente vai chegando, menor a probabilidade. E reparem como esse P, aquele P da binomial, valer 0,25, ele puxa a distribuição aqui para a esquerda, para valores menores. Se a gente tivesse uma probabilidade de acerto de 50%, vou modificar aqui nessas 10 questões. Reparem como a média da distribuição se deslocou para o centro, para o valor 5. E como essa probabilidade é 50%, a distribuição ficou simétrica, em torno de sua média. Se nós tivéssemos uma chance de acerto de 75%, o que vai acontecer? A distribuição fica deslocada para a direita, mais próxima de valores mais altos de x. Então essa simetria ou assimetria está diretamente ligada com o valor da probabilidade. Então isso eu queria dar uma visão geral para vocês do comportamento, da forma da distribuição binomial com base nos seus, dependendo dos seus parâmetros. E aí eu incentivo quem quiser, aqui é um código na linguagem de programação R, eu incentivo vocês a utilizarem para estudar. Quem quiser eu envio o código depois, é só me contactar. E incentivo vocês a fazerem esse tipo de análise aí quando estiverem estudando. Bota lá o gráfico e vai entendendo melhor como é que funciona como é que funcionam essas distribuições de probabilidade. Certo, pessoal? Por enquanto aqui com relação à parte gráfica é isso. Finalizando a parte de distribuição binomial, eu deixo para vocês um exercício que se refere àquele nosso sistema de inspeção óptica. Se vocês olharem com cuidado, vão perceber que aquela variável aleatória pode muito bem ser modelada como uma binomial. Então aqui vai mudar um pouquinho, nós temos um lote agora com 10 peças. Variável aleatória x é o número de peças que a máquina vai classificar corretamente. E aí estão sendo feitas algumas perguntas para vocês aqui, para ir treinando, para exercitar a distribuição binomial. Eu vou deixar vocês com esse exercício e na parte 3 dessa unidade eu volto corrigindo esse exercício. É isso por enquanto então, obrigado pela atenção, até mais!